Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero convidar a igreja para juntos lermos de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez nenhum outro versículo da Bíblia tenha sido mais útil, mais eficaz, para consolar pessoas nas turbulências da vida, do que este versículo. O apóstolo Paulo, depois de falar que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, depois de falar que o Espírito Santo intercede em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós, com gemidos inexprimíveis, agora vai tratar sobre este plano perfeito e vitorioso de Deus na nossa vida. E eu quero aqui, à luz desse versículo, destacar algumas lições para nós. A primeira coisa que Paulo nos informa aqui, irmãos, é acerca de uma convicção inabalável. Ele começa assim: sabemos. Sabemos. E esse termo, na língua grega, ele vem da matemática. É um termo exato, preciso, que não tem qualquer relatividade. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Notem que Paulo não está dizendo nós sentimos, nós imaginamos. Não, ele diz nós sabemos. E nós sabemos aqui não é apenas um saber teórico, que ele leu num livro, que ele aprendeu numa aula. Esse sabemos aqui é um saber empírico, é um saber prático, é um saber existencial, é um saber completo. A mesma linguagem que ele vai usar na sua segunda carta a Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. A mesma linguagem que ele vai usar em Filipenses 1,12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós sabemos. Nós sabemos. Nas turbulências da vida, nas crises que nos encurralam, nos dramas que nos emparedam, nas situações mais adversas que nos entrincheiram, é muito importante você ter uma âncora segura, um alicerce sólido, uma convicção inabalável. Nós sabemos. Eu fico olhando essa experiência do sabemos com aquilo que Jó vai afirmar no final do seu livro. Depois de ser golpeado pela enfermidade, depois de sofrer um abalo financeiro, depois de enterrar os seus filhos, depois de ser criticado pelos seus amigos, depois de estar no fundo de um poço, e ao receber de Deus uma gloriosa revelação da sua majestade, da sua glória e do seu poder, esse homem vai afirmar: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Essa é a linguagem de Paulo. Sabemos. Sabemos. É uma convicção inabalável. E talvez, irmãos, o nosso drama como crentes em Jesus é que ao afirmar nós sabemos, não significa que nós entendemos os detalhes. Muitas coisas que acontecem conosco não conseguimos entender os detalhes. Por quê? Porque nós não enxergamos no escuro. Porque nós não enxergamos na curva. Porque nós não sabemos ainda exatamente o que está no final da linha. É por isso que nós nos afligimos. É porque enquanto nós estamos no torvelinho da tempestade, no miolo da tempestade, o que nos cerca é medo. São os discípulos atravessando o mar da Galileia, a tempestade está lá assolando o barco, o vento rijo está empurrando a embarcação para um lado e para o outro. O medo deles é de naufrágio, porque eles não tinham uma clara percepção de que o destino deles era outra margem. Mas eu quero dizer para você que Deus enxerga no escuro, que Deus enxerga na curva, que Deus está lá no futuro como está agora aqui, e que o futuro seu já está estabelecido. E quando você toma consciência disso pela fé, você diz: nós sabemos, ainda que eu não sei explicar, nós sabemos. Portanto, quando você não conseguir explicar os detalhes da sua vida, e não entender os detalhes da sua vida, você pode entender Deus. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso, da sua fama no mundo inteiro, com a teoria da relatividade, veio à América, uma repórter se aproxima dele e de sua esposa, que acabavam de chegar nos Estados Unidos, e pergunta para sua mulher assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Ainda que você não entenda todos os detalhes da providência de Deus, você entende Deus, Ele é seu Pai, Ele é soberano, por isso você pode dizer: sabemos. Segundo lugar, esse texto nos ensina sobre um otimismo ultra circunstancial. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Notem isso, irmãos. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Sabe por quê? Porque para crente acontece coisa ruim também. Crente fica desempregado. Crente bate carro. Crente até enfrenta bala perdida na rua. Vem ver que não tem medo, mas enfrenta. Crente enterra os seus mortos. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas vão se encaixando como que numa mera coincidência, como num jogo de dados. Não, Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que nós sabemos que Deus está no controle dessas circunstâncias, temperando alegrias e choro, saúde, doença, prosperidade, adversidades, avanços e recuos. E às vezes as providências são carrancudas, mas Deus está tecendo uma tapeçaria, Deus está montando um mosaico, Deus está trabalhando não contra nós, mas a nosso favor, e ao fim essas coisas cooperam. É o que ele vai afirmar em 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Meus amados, é muito importante você entender isso, para o seu consolo.
E eu quero ilustrar isso para você entender. Um menino brincava à beira de um lago com um barquinho de papel. Acho que alguns de vocês na infância fizeram isso. E ele está brincando na beira do lago com seu barquinho de papel, quando de repente sopra um vento forte e afasta o barquinho de perto dele, lá para o meio do lago. E o menino começa a chorar. Aí se aproxima um rapaz, pergunta: por que você está chorando, menino? O meu barquinho foi levado, o vento soprou e levou para longe. Aí o rapaz diz para ele: fica calmo, eu vou te ajudar. Aí pegou algumas pedras e começou a jogar as pedras na direção do barco. Aí o menino ficou bravo: não faça isso. Disse: não, calma, sossega o coração. Eu estou jogando essas pedras na direção do seu barco, para caírem perto do seu barco, e na medida que a pedra cair, essa pedra vai formar uma onda, e essa onda, ao crescer, vai empurrando o seu barco de volta para você. E assim aconteceu. Tem hora que Deus lança algumas pedras na direção da nossa vida, e nós ficamos com medo, apavorados, desesperados. Mas essas pedras da providência carrancuda de Deus têm um único propósito: trazer-nos para pertinho de Deus, para o nosso Criador, para aquele que é a razão da nossa vida. Note isso. Às vezes é um problema que machuca você, que dói em você, que no momento faz você sofrer. Mas embora a providência seja carrancuda, Deus está trabalhando essa providência para o seu bem. Reverendo Amantino Adorno Vassão, conhecido por alguns aqui, de saudosa memória, conta uma história muito bonita de um moço de São José dos Campos, que o procurou para um culto de ações de graças. Esse moço tinha sofrido de uma enfermidade séria, grave, e ficado praticamente 2 anos internado. Aí quando esse moço procurou o pastor para o culto de ações de graças, para pregar no culto de ações de graças, o pastor disse: é muito justo que você ofereça a Deus um culto de gratidão pela sua cura. Aí o moço disse: não, pastor, mas eu quero convidar o senhor para pregar no culto de ações de graças pela minha doença. Eu não estou entendendo. Eu quero fazer um culto de ações de graça pela minha doença. Sabe por quê, pastor? Porque eu estava longe de Deus, muito longe de Deus. E a doença não foi uma maldição na minha vida, a doença não foi uma tragédia na minha vida, a doença foi a providência carrancuda que Deus usou para me trazer para perto dele. Então eu quero agradecer a Deus pela enfermidade, porque foi por meio dela que o Espírito Santo quebrantou o meu coração e me trouxe de volta para os braços de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, meus amados irmãos, este otimismo, outra circunstancial. Sabemos que todas as coisas cooperam. Terceira verdade que eu gostaria de tratar com você no texto. Uma bem-aventurança imediata. O texto diz: cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Aqui está um ponto muito importante. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrer. Mas Deus treina os seus filhos. Deus coloca-nos na academia da graça. Precisamos exercitar os músculos. Às vezes nós ficamos cansados, fatigados, exaustos, com medo. Mas eu quero dizer para você que Deus não trabalha contra você, Deus trabalha por você. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando por você, para depois Deus trabalhar através de você. Quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, padecendo agruras terríveis, o profeta Jeremias escreve dizendo: Deus tem pensamentos de paz a vosso respeito, não pensamentos de mal.
Ainda que a providência seja carrancuda, o pensamento de Deus é de paz, o projeto de Deus é de bem, a obra de Deus é para o seu bem, Deus está trabalhando por você e não contra você. Mas a grande pergunta talvez do texto é esta: que bem é esse? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? É riqueza? É saúde? É prosperidade? É sucesso profissional? Que bem é esse? E o apóstolo Paulo vai responder no versículo seguinte, Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O grande projeto de Deus na sua vida é esculpir em você a imagem do seu Filho. Ser rico, ser famoso, ter saúde, ter isso, ter aquilo, isso pode vir até a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida é que você seja parecido com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. A escola de Deus não nos livra do sofrimento. Aliás, nós aprendemos mais no sofrimento do que nos momentos de folga e exultação. Eu fico imaginando a cena de John Bunyan, aquele pregador batista, lá no século 17, ficou preso 14 anos. Você já parou para perguntar por que John Bunyan ficou preso 14 anos? Vendo a sua filha primogênita cega, passando privações, pelas grades da sua cadeia. Por quê? Eu imagino que se John Bunyan estivesse solto, ele jamais teria tempo, compreensão, habilidade de escrever O Peregrino. Foram as agruras da prisão que geraram no coração desse homem essa lindíssima história narrada no seu livro, que é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Então Deus nunca te leva para uma região tão profunda que a graça de Deus não seja mais profunda para sustentar você lá e para tirar você de lá. Quando Jesus recebe o pedido de Marta, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus disse para os emissários, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. E por que Jesus permitiu que ele morresse? E por que Jesus permitiu que ele fosse sepultado? E por que Jesus permitiu que ele ficasse 4 dias debaixo da terra? Para a glória de Deus. Porque na crença dos judeus, um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia, mas depois do 4º dia impossível. Só Deus em pessoa poderia fazê-lo. E Jesus espera o 4º dia, para que todos soubessem de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus feito carne. Isso trouxe glória para o seu nome. Isso foi instrumento para que muitos judeus crescem no Senhor Jesus. Isso foi caminho para que muitas pessoas recebessem a salvação eterna por meio de Cristo Jesus. Então, quando Deus permite uma luta na sua vida, uma prova na sua vida, entenda isso, Ele está trabalhando, é para o seu bem, ainda que você agora não entenda. Eu estava lendo uma história muito interessante, de um cego, que estava estendendo uma espécie de um lençol na rua, para pedir esmola, e pegou o seu violino e começou a tocar o violino. Tadinho, tocou muito mal, muito desafinado. Em vez das pessoas se aproximarem para dar uma esmola para ele, cortavam volta. O som estava muito ruim. Só que estava ali na cidade, hospedado num hotel, nas proximidades, um homem conhecido, Paganini, o maior violinista de todos os tempos. Ao abrir a janela, ver a cena e ouvir a péssima música, resolveu descer. Pegou o violino das mãos do cego e
começou a tocar, tirando um som maravilhoso. As pessoas começaram a chegar, mais pessoas chegando, uma multidão se aglutina para ouvir Paganini arrancando aquele violino, uma música maravilhosa. E as pessoas começaram a entregar suas ofertas, suas dádivas para aquele cego. Às vezes, nós somos como aquele cego. Pela nossa limitação, nós só conseguimos arrancar da nossa vida um som muito ruim. Mas há um momento em que o próprio Deus pega a nossa vida e arranca da nossa vida um som maravilhoso. Porque Ele está trabalhando em nós, trabalhando para o nosso bem. Mas em quarto lugar, eu quero que você observe no texto um privilégio inaudito. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Notem que Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Se você ama Deus, as mãos de Deus dirigem o seu destino. Agora, vamos entender outra coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são essas pessoas que amam a Deus? E a resposta é: aquelas que compreendem que primeiro foram amadas por Deus. Porque você não ama a Deus antes de Deus ter amado você. O seu amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por você. O seu amor por Deus é resposta do amor de Deus por você. Então, quando você ama Deus, você pode ter plena certeza disso. É porque Deus já tinha amado você, e você então é atraído para Ele por cordas de amor, porque foi Ele mesmo que abriu o seu coração para você amá-lo. Então, por mais diferente e mais adversa que sejam as circunstâncias que ameaçam você, que encurralam você, saiba disso: Deus ama você e por isso você o ama. E se você ama a Deus porque foi amado por Ele, você não tem que temer o futuro, porque Deus está no futuro e Deus cuida de você a partir do presente. Isso me lembra daquele menino que caminhava animadamente pela rua com um embrulho nos braços, guardando assim com muito carinho o embrulho. E alguém se aproxima do menino e pergunta: menino, o que você está levando aí? E o menino responde: eu estou levando uma coisa boa. Aí a pessoa pergunta de novo: mas o que é que tem dentro do embrulho? E o menino responde: eu não sei não. Ora, se você não sabe o que tem dentro do embrulho, como é que você tem certeza que é uma coisa boa? E o menino respondeu: porque foi meu pai que me deu. Meu pai sabe me dar coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi o Senhor Jesus quem disse: qual de vós, filho pedirá para você um pão, você lhe dará uma pedra? Que pai, um filho pede um peixe e o pai dá uma cobra? Que pai, o filho pede um ovo e o pai lhe dá um escorpião? E Jesus Cristo disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas eu termino. Quinto lugar, esse texto nos ensina sobre um plano glorioso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem completa? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E eu desafio você a examinar na sua Bíblia, esses chamados aqui, está falando não daquele chamado geral, externo, mas está falando daquele chamado específico e eficaz. Oh, irmãos amados, esse texto está falando dos que são os eleitos de Deus. Escolhidos por Deus, chamados por Deus, atraídos a Ele, por Ele mesmo. Então, quando você entende que você foi escolhido por Deus, amado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus e atraído por Deus com cordas de amor, você vai entender uma coisa: se Deus jamais amaria você, chamaria você, escolheria você, atrairia você para Ele, para destruir sua vida, para tornar você uma pessoa infeliz, miserável. Ele chamou você, escolheu você, salvou você, para que você pudesse entender que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. O apóstolo, e a Bíblia diz, melhor dizendo, lá no livro de Jó, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Então, da próxima vez que você enfrenta uma luta, não murmure não. Não reclame não. Porque Deus está no controle. Deus está no trono. E Ele está trabalhando por você. Eu estava lendo essa semana uma história muito interessante de um cristão que estava sendo perseguido. E os inimigos no encalço dele, para matá-lo. E de repente ele, nessa fuga, vê uma caverna e entra na caverna. E quando ele entra na caverna, fica lá no fundo dela, ele nota um fato curioso. Uma aranha começa a tecer uma teia na entrada da caverna. E ele pensou: mas que bicho horrível, que aracnídeo feio. E a aranha tecendo a teia, como que bordando uma cortina na entrada da caverna. Daqui a pouquinho ele escuta o tropel dos cavalos resfolegantes, dos inimigos que se aproximam. Daqui a pouquinho alguém se aproxima e diz: ele deve estar nessa caverna, vamos entrar aí. Aí o outro diz: não adianta entrar, não está vendo aí o que está acontecendo? Olha aí, uma aranha acabou de fazer uma teia nova, é claro que não está aí, porque se eu estivesse aí dentro, essa teia não estaria aí, vamos embora. E ele foi poupado da morte, por causa de uma pequena aranha, que bordou uma cortina na porta daquela caverna. Pode ter certeza disso. Deus é capaz de usar um aracnídeo, abjeto, feio, para salvar a sua vida. Porque o plano dele não pode ser frustrado. E todas as coisas cooperam para o seu bem. Um dia o pastor da igreja foi fazer uma visita a uma ovelha. Estava muito aborrecida com Deus. Aborrecida porque aquela moça tinha enterrado seu pai. E ela estava fora da igreja, se ausentou da igreja, magoada com Deus, ressentida com Deus, reclamando de Deus. Aí o pastor foi visitá-la. Por mais que o pastor falasse com ela, o coração dela estava endurecido. E enquanto conversava com o pastor, a menina fazia um bordado à mão, fazendo um bordado, de vez em quando olhando para o pastor não conseguindo acesso ao coração dela. E lá pelas tantas, Deus deu um insight para o pastor. Pegou o bordado, a pressa da mão dela, virou o bordado pelo avesso, disse: moça, eu não consigo entender você. Tão inteligente, fazendo um negócio tão feio desse. Que coisa horrível você está fazendo. A moça protestou: pastor, mas o senhor também está pegando o meu bordado pelo avesso, olha pelo lado direito, o senhor vai ver a beleza dele. E o pastor disse: filha, você também está olhando para a obra de Deus pelo avesso. Olhe pelo lado direito.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você está reclamando, talvez você está murmurando, talvez você está lamentando, talvez você está até, numa linguagem de Philip Yancey, decepcionado com Deus. Mas eu encorajo você agora, em nome de Jesus, a descansar o seu coração em Deus. Você pode ficar de pé? Agora, há pranto e dor, mas então haverá uma fonte eterna de consolo. Agora, há angústia e tribulação, mas a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória. Vamos repetir esse versículo de cor agora, todo mundo? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo